Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso segundo módulo, intitulado Construção Colaborativa do Projeto Político-Pedagógico, AE e PPP, Articulação Necessária. Então, nós trataremos, neste módulo, do atendimento educacional especializado articulado ao projeto político-pedagógico. Meu nome é sou a professora Kênia Mendonça Diniz, que estarei com vocês. Então, novamente, eu vou fazer uma autodescrição. Para quem não acompanhou o primeiro módulo, eu sou morena clara, tenho os olhos castanhos escuros, não uso óculos, tenho os cabelos longos, escuros e lisos. No momento estou com eles presos, estou usando brincos, colar e anéis, e no momento eu estou usando um vestido florido. Da mesma forma, no mesmo formato que nós fizemos o nosso primeiro módulo, que foi no formato de entrevista, aproveitando a presença do professor Dr. Benjamin Xavier de Paula, eu decidi também fazer o segundo módulo neste formato. Eu acho mais diversificado, vocês não ficam só ouvindo a minha voz, e o professor Benjamin pode compartilhar conosco um pouco, muito, do conhecimento que ele tem. Tudo bem? E eu vou pedir para que o professor se apresente, faça uma autodescrição para que possamos depois iniciar o nosso encontro. Bem-vindo, professor Benjamin. É um prazer tê-lo conosco, tanto no primeiro quanto no segundo módulo, da gravação, dos dois módulos. Senhora, olá, muito obrigado, professora Kênia, olá a todos e todas, fico muito grato pelo convite, por mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sou o professor Dr. Benjamin Xavier de Paula, hoje pesquisador na Universidade de Brasília. Sou negro, sou careca, assim, os óculos, tenho nariz achatado, os beiços bem grandes. Assim, hoje eu estou com uma camisa verde escura e com uma bermuda azul. E vim aqui então falar com vocês. Obrigado. Ok. Bom, para que nós possamos então iniciar o nosso módulo, eu gostaria que você trouxesse para nós, nos respondesse o que é o PPP. Se fala tanto em projeto político-pedagógico, mas o que é o PPP? Bem, o PPP é o Projeto Político-Pedagógico. O Projeto Político-Pedagógico ele é um documento onde estão expressos a concepção de educação que cada instituição tem. O projeto político-pedagógico, se eu tenho uma escola de educação infantil, eu tenho que ter um projeto político-pedagógico. Se eu tenho uma escola de ensino fundamental, eu tenho que ter projeto político-pedagógico. Se eu vou abrir uma universidade, eu tenho que ter projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico, então, é essa constituição, é esse documento, constituição, que diz qual é a concepção de educação e de ensino que cada escola, seja ela escola de educação infantil, fundamental, médio, ou mesmo as escolas de educação superior, chamadas também de universidades, faculdades, institutos. Qual é a concepção de educação de cada escola? Qual é o cidadão? Como que é que essa escola pretende formar os cidadãos para participar da vida social, para participar da sociedade de forma cívica, de forma politizada, de forma autônoma e de forma consciente? Então, esse é o projeto político-pedagógico. Esse é o instrumento denominado do projeto político-pedagógico. Todo projeto político-pedagógico, então, ele vai ter de forma detalhada quantas horas, primeiro, qual é essa concepção de ensino, concepção de educação, quantas horas eu vou ofertar, qual é o currículo que eu vou oferecer, quais são as disciplinas, quais são os cursos, entendeu? Então, ele é um documento completo da escola. Ele é um documento completo e que ele tem que ser construído de forma democrática. Com base no princípio da gestão democrática, o projeto político-pedagógico ele tem que ser construído com a participação de toda a comunidade escolar, ou seja, a equipe escolar formada pelos professores, pela equipe de apoio, pelos gestores escolares. A senhora tem que também ter a participação dos pais, tem que ter também a participação dos alunos. Entendeu? Então, isso é o projeto político-pedagógico, é esse instrumento, é essa constituição da escola que define como que a escola vai organizar a educação escolar, ou seja, como que a escola vai organizar o ensino. Exatamente. E toda essa concepção teórica, epistemológica, está toda presente no projeto político-pedagógico. Sim, é isso. Pensando na formação do nosso estudante. E dando continuidade,
eu gostaria que o senhor respondesse o que é inclusão escolar. O que é inclusão escolar? Inclusão escolar, tal como a gestão democrática da escola, como a gestão escolar democrática, é um princípio da educação. A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, elas dizem que a educação escolar tem que ser inclusiva. Todas as normas, todas as leis que dizem sobre a educação no Brasil, elas dizem que a escola tem que ser inclusiva, que a educação tem que ser inclusiva. Mas essa inclusão, ela é um conceito que ela se transforma ao longo do tempo. Dois documentos da inclusão. O primeiro foi um documento chamado Documento Educação para Todos. Teve uma conferência com a participação de todos os países do mundo, em Jomtien, na Tailândia, e nesta conferência com todos os países do mundo em Jomtien, para tratar da educação, todos os países definiram que o princípio que deveria orientar a educação tinha que ser inclusiva, ou seja, todo mundo tinha que ter, a escola ela tinha que atender a todos os cidadãos, a todas as pessoas. Então essa conferência ficou conhecida como Conferência Mundial de Educação para Todos. Depois da Conferência Mundial de Educação para Todos na Tailândia, teve uma outra conferência que também é muito importante para compreender o que é a educação inclusiva, que foi a Conferência Mundial, na época chamada Conferência Mundial para a Educação Especial, cujo objetivo era discutir o apoio educacional especializado, assim que era chamado, na cidade de Salamanca, na Espanha. Então ela ficou conhecida como Educação de Salamanca. Nesta conferência, todos os países do mundo, então, decidiram que as pessoas na época se chamava pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, pessoas que têm autismo, que têm baixa visão, que são cegas, que são surdas, pessoas que são cadeirantes, ou seja, pessoas que têm algum tipo de deficiência mental. Todas as pessoas que tinham, na verdade, essas condições, até então, muitas vezes elas eram apartadas, tinham escolas que ficavam isoladas. Elas não estudavam na mesma escola que os demais alunos. Nesta conferência de Salamanca, todos os países do mundo, então, eles decidem uma orientação, um princípio para todas as escolas. A educação das pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, ou seja, as pessoas que eram portadoras de deficiência, elas deveriam ocorrer na escola regular com os demais alunos, e não escolas separadas, apartadas. Então, a Declaração de Salamanca, ela também ficou conhecida como o grande paradigma para a educação inclusiva, porque naquele momento o que se discutia era exatamente a inclusão das pessoas portadoras de deficiência, também naquele momento chamado de pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, na escola regular, na escola normal. Então, essa era a principal referência da inclusão. Contudo, é importante a gente saber que inclusão, na verdade, é muito maior do que isso. Essas duas conferências, Conferência para Todos e Conferência de Salamanca, que essa é a conferência que trata da educação para as pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, elas são complementares. A primeira diz que a educação, que a escola tem que ser para todo mundo. E a segunda diz que a escola tem que ser para todo mundo, principalmente e também para aquelas pessoas que são portadoras de deficiência. Entendeu? Então, essas duas conferências, elas criam um paradigma do que é educação inclusiva. A educação inclusiva, ela tem que atender a todos e tem que atender a todos, inclusive aqueles que são portadores de necessidades educacionais especiais ou são pessoas portadoras de deficiência. E não é importante, entendeu? Que hoje nós temos um novo paradigma. Depois da conferência de Jomtien, depois da conferência de Salamanca, nós tivemos um conjunto enorme de leis que buscaram tratar desse assunto, mas a mais importante delas é em 2015, quando foi aprovado a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, primeiro que ela, na verdade, modifica essa denominação. Até aquilo que antes era denominado como pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais, entendeu? Ou pessoas portadoras de deficiência, passam então a ser designados pela Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, entendeu? Como pessoas portadoras de deficiência, PCD.
Pessoas com deficiência, perdão, desculpa. Pessoas com deficiência, PCD. Então, assim, a palavra PCD, ela passa a reunir exatamente o conjunto dessas pessoas que, assim, com alguma deficiência específica, seja deficiência de natureza física, intelectual ou de várias naturezas, precisa de um atendimento especial. E é importante dizer o seguinte, que o que é que a Lei Brasileira de Inclusão ela vai dizer também? Ela vai dizer que essas pessoas com deficiência na escola, elas têm que ter 2 instrumentos para que elas aprendam, que elas sejam de fato incluídas, sejam respeitadas e que elas possam aprender. Quais são esses 2 instrumentos que são o eixo da política de inclusão a partir da Lei Brasileira de Inclusão? O primeiro instrumento é aquilo que a educação chama de apoio educacional especializado. É por isso que todas as escolas básicas, então, obrigatoriamente, elas passam a ter que ter o AEE, o apoio educacional especializado. Então, o apoio especializado, ele é obrigatório para auxiliar professores e alunos no processo de aprendizagem das pessoas com deficiência na escola. E o segundo conceito que a Lei Brasileira de Inclusão traz é o conceito de tecnologias assistivas. O que são tecnologias assistivas? É o conjunto de instrumentos necessários para que essas pessoas aprendam. Então, por exemplo, são vários. Desde, assim, tem um conceito que chama barreiras arquitetônicas. O que é barreira arquitetônica? É uma rampa que tem na frente da escola que todo dia que um cadeirante vai entrar, ele não consegue porque tem aquela rampa. A pessoa que é cega tropeça e corre risco de ter um acidente grave na escola porque tem aquela rampa. Então, ou seja, as tecnologias assistivas são as tecnologias que vão dizer que essa rampa não pode ter. Então, ali, em vez de ter, na verdade, em vez de ter essa depressão, tem que ter uma outra, entendeu? Mas a tecnologia assistiva também, ela diz o seguinte, que para a pessoa que tem baixa visão, você precisa ter uma tela ampliada, você precisa ter materiais ampliados, a pessoa que é cega, a pessoa que assim, ela pode, na verdade, se ela precisa de apoio em braille, outros precisam de apoio em libras, ter acesso à foto. A autodescrição que nós fizemos no início dessa aula. Então, há um conjunto enorme de recursos tecnológicos para apoiar a aprendizagem dos alunos que são pessoas com deficiência, no âmbito da escola, do ambiente escolar. Esse conjunto enorme de instrumentos são chamados de tecnologias assistivas, desde aquelas que começam com a construção do prédio, a organização da sala de aula, ou mesmo instrumentos de apoio. Exatamente, professor. E consta, né, já também na LDB, essa importância, né, como lei, na própria LBI, como já trouxe. E para que nós possamos finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta. E qual que é a importância do AEE e como que o projeto político-pedagógico deve planejar a sua execução? Como que eles estão articulados aí? Então, o AE, na verdade, é o profissional, AE significa Apoio Educacional Especializado. O apoio educacional especializado, em geral, ele não é uma única pessoa, ele é um conjunto. O professor da escola, ele tem que ser formado com base nos princípios de uma educação inclusiva e com base no que diz a Lei Brasileira de Inclusão. Ora, então o apoio especializado é o conjunto de mecanismos, orientações, é tudo aquilo que a escola disponibiliza para que esse aluno que é PCD aprenda melhor. Para que seja garantida a todas as pessoas que são PCDs a chamada educação de qualidade, o ensino de qualidade. Então, todos esses recursos são, na verdade, recursos do chamado apoio educacional especializado. Contudo, existe, na verdade, um gestor desse apoio educacional especializado. Hoje, as escolas também elas adotam, além do professor regente na sala de aula, que se ele for, ele é o único regente de todos os componentes curriculares, mas também pode ser professor de história, geografia, química, física, matemática, independente da forma de organização, né? Ficou um professor com vários professores, um professor é até o 5º ano, a partir do 5º ano já são vários professores que se organizam na escola, e na universidade isso é mais diferente, mas em todos os níveis, seja na educação infantil, fundamental, ensino médio ou superior, na universidade, graduação ou pós-graduação, as pessoas, os alunos que são PCD, eles têm direito, então, a esse apoio educacional especializado.
O apoio educacional especializado, como eu falei, não são somente os recursos, mas a pessoa. Entendeu? Então, a pessoa, por exemplo, se a pessoa ela tem baixa visão, talvez ela precise de alguém que faça auxílio para leitura. Ela pode precisar de auxílio para transcrição. Ela pode precisar de auxílio para adaptar o material que a professora regente da sala de aula coloca para todo mundo, preparar aquele material para ele, esse material para a sala tem o tamanho número 12 e ele precisa do tamanho número 20. Quem que vai fazer isso? É o chamado profissional do apoio educacional especializado. Então, além de ser um conjunto enorme de medidas que a escola adota, ela também tem um gestor. E esse gestor também é chamado de AEE. Essa pessoa que é responsável por fazer a ponte entre o professor da sala de aula, assim, o bibliotecário, o diretor, o coordenador, o aluno, no sentido de assegurar a melhor aprendizagem do aluno, também é chamado de AEE, entendeu? Então, o apoio educacional especializado é um conjunto. É um conjunto de recursos humanos, que são pessoas físicas, mas também um conjunto de tecnologias assistivas que são disponibilizadas na escola para que a criança aprenda. Entendeu? Então é isso. Apoio, assim, AE significa apoio educacional especializado, que é um conjunto enorme de instrumentos disponibilizados para instrumentos e recursos humanos e pessoas disponibilizados para a melhoria, para a qualidade da educação, do ensino ofertado para os alunos que são PCDs. Tanto que isso já tem que estar previsto no próprio PPP da escola. Sim. Né? Sendo que, conforme o professor já trouxe, o PPP ele tem que estar, sim, dentro dessa perspectiva inclusiva. Sim, o PPP ele tem que dizer como que é que ele vai cumprir a política de inclusão. E se ele tem que dizer como que ele vai cumprir a política de inclusão, ele tem que dizer, então, como que é que ele vai disponibilizar recursos humanos, a senhora profissional de apoio na sala de aula, como que ele vai disponibilizar tecnologias assistivas para que os alunos PCDs aprendam melhor e para que seja assegurado a esses alunos PCDs uma educação de qualidade com base nos princípios da educação democrática, da escola democrática, que a gente dizia no módulo anterior. Perfeito. Professor Benjamin, então, novamente, agradeço muito a sua participação. Só fazendo um adendo também, o professor Benjamin é PCD. Sim. Então, apesar da sua formação de base ser como historiador, enfim, pedagogo, né, toda a sua pós-graduação, tirando pós-doutorado, né, que foi na área de Direito, o professor Benjamin trabalha dentro da área jurídica, ele atua, né, na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Então, é um prazer, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco, né, e que você possa compartilhar conosco, comigo também, e com os alunos do curso, o conhecimento, um pouco, né, do conhecimento que você tem. Então, novamente, obrigada aí pela participação. Eu que agradeço, professora Kelly, e agradeço também a todos e todas que vão assistir esta aula. Muito obrigado.